Seja muito bem-vindo ao Pensar Digital Podcast. Eu sou o doutor Vinícius de Assis, advogado professor e professor advogado, doutor e mestre em Direito e apaixonado por tudo que pode tornar a advocacia mais leve, moderna e eficiente. Esse é um espaço para a gente conversar sobre gestão, tecnologia, estratégia e rotina, mas acima de tudo, para você repensar a sua forma de atuar. Porque o pensar digital é o novo básico da advocacia. E a pergunta de hoje é simples: o que é pensar digital? Bem-vindo, presidente. Obrigado por estar aqui nesse nosso primeiro episódio do nosso podcast, Pensar Digital. Pensar Digital surge da ideia lá da Escola Superior da Advocacia, onde ouvimos ativamente a advocacia no sentido do que ela quer na forma educacional para o seu dia a dia, para aplicar no seu dia a dia, para melhorar a sua atividade da advocacia. E para o senhor, o que é o Pensar Digital? Primeiro, deixa eu agradecer a honra de ser o primeiro convidado aqui nesse podcast, que eu tenho certeza que não só vai ser sucesso, mas vai ajudar muito os colegas a se colocarem nessa nova realidade que a gente vive, que é tão desafiadora. Pensar digital é deixar tudo que a gente conhece até aqui para trás. Por isso que é tão difícil. Eu tenho 20 anos de advocacia, por exemplo, e eu lembro que os meus dias no exercício da advocacia eram divididos com rotina de fórum e rotina de escritório. Certo. Então eu passava a manhã inteira no fórum fazendo carga dos autos, pedindo para um servidor, pelo amor de Deus, dar um carimbo ali, porque aquele carimbo faria o processo andar, e aquilo era advogar. Mas por que eu estou dizendo isso? Nós ainda estamos com a cabeça naquele mundo. Certo. E vou tentar tangibilizar isso aqui. A gente não tem processo eletrônico aí. Aliás, tem um processo eletrônico, não tem processo digital. Se você parar para pensar no modo como o PJE funciona, ele reproduz a lógica do carimbo. Uhum. Ele vai funcionando como se os autos fossem físicos. Isso não é digital. Isso não é pensar digital. Uhum. O ideal seria nós aproveitarmos toda a tecnologia que nós temos hoje, que traz tanta automatização da burocracia, nós deletarmos o PJE e desenvolvermos um processo verdadeiramente digital. E isso se aplica a nós também. Quando a gente está... É muito automático fazer analógico. Nós não temos consciência. Quando nós estamos fazendo a nossa advocacia todos os dias, nós estamos fazendo ela analogicamente. Entendi. Cada rotina que a gente faz é uma rotina que nós desenvolvemos lá atrás, quando o mundo era analógico. E a gente fica repetindo ela. O ideal mesmo seria eu ter a capacidade de parar, deletar tudo e repensar como que eu faço a advocacia que impacta no meu cliente, na minha comunidade, empregando o máximo de tecnologia. É muito desafiador. É abandonar tudo que me fez chegar até aqui. É abandonar tudo que eu sou e me reconstruir uma nova pessoa, um novo profissional. Agora, a vantagem de você percorrer esse caminho é que essa nova pessoa, esse novo profissional tem uma capacidade de impacto muito maior. Existe uma fórmula mágica? Olha só, tenho para mim o seguinte: a máxima que nós ficamos na faculdade o tempo todo escutando que a advocacia é propósito, a advocacia é missão, a advocacia tem um munus público, a advocacia está prevista na Constituição Federal, é uma atividade essencial à administração da justiça, mas a advocacia é propósito, mas o escritório é negócio. O advogado hoje, dentro do seu escritório, ele tem que ser gestor de processo, gestor de pessoas, gestor de carteira, gestor de clientes. Então ele tem que estar economicamente ligado no mercado, e tudo isso passa por esse novo pensar digital? Com certeza. Primeiro, eu vou aqui lançar uma provocação, mesmo sendo você o entrevistador. Certo. Você falou advocacia é isso, é isso, é isso. O que é advocacia? A gente precisa parar para pensar. Porque a advocacia é rótulo para muita coisa. Sim. Eu preciso parar para pensar o que de fato é a minha atividade, o que de fato é a minha advocacia. E a partir daí eu fazer uma logística reversa. Uhum. A minha advocacia é aquilo que eu entrego para o meu cliente. Certo. O que eu preciso fazer para entregar para o meu cliente algo melhor?
isso que eu me comprometi a entregar. Aham. Se eu faço a logística reversa para otimizar essa entrega, eu consigo aumentar o meu impacto no meu cliente, seja pela qualidade do trabalho que eu entrego, seja pelo resultado efetivo, e eu consigo entregar para mais clientes. E isso é negócio. Não tem como mais ter aquela visão romântica que nós tínhamos antigamente, que ainda em grande medida prevalece, né? Já que nas nossas normas, na regulação da advocacia, tem esse princípio da não mercantilização. Mas eu preciso olhar para a minha atividade, já para a gente não ficar nessa do negócio, da mercantilização, vamos mudar os termos. Eu preciso olhar para a minha atividade como uma atividade econômica. E eu tenho que otimizar essa atividade para que o resultado seja maior. E a tecnologia certamente nos permite essa otimização. Só que, de novo, eu tenho que esquecer o modo que eu fiz até aqui. Eu tenho que esquecer o que me trouxe até aqui e repensar por completo. E isso vai envolver eu usar tecnologia intensamente para que eu possa me dedicar àquilo que é só meu, para que eu possa me dedicar àquilo que é eminentemente humano. Nós ainda perdemos muito tempo com burocracia, nós ainda perdemos muito tempo com repetição, nós ainda deixamos para aquilo que realmente importa, que é o que é humano, pouco tempo. Me diz alguma coisa, vamos despir o Márcio aqui, presidente da Ordem, vamos falar do Márcio, CEO do seu escritório de advocacia. O que hoje, dentro do seu escritório, nos últimos 5 anos, você modificou para poder atingir esse fim desse pensar digital, para ter essa entrega ao seu cliente, que é uma prestação de serviço melhor. Eu sempre falo o seguinte, que o melhor advogado é aquele que acha a melhor saída. A saída ética, a saída legal, a saída justa. E aí você, nessa sua atividade do dia a dia, no seu escritório, sei que você está presidente reeleito, está afastado um pouco da atividade do seu escritório, mas está ligado ali às transformações, essa rotina, essa automação, a sua equipe teve resistência a essa mudança desse pensar digital ou não? Olha, eu posso dizer tudo que eu fiz no escritório até aqui, vou falar na sequência, mas tudo que eu fiz no escritório aqui já está velho e já precisa ser jogado no lixo para refazer tudo de novo, né? O que eu destaco nessa caminhada, tudo que eu fiz até aqui foi separar o que é realmente advogar e exige atenção humana daquilo que é burocracia. Entendi. Acho que essa foi a grande revolução que eu promovi no escritório. O advogado fazendo aquilo que é humano e gente que não é advogado fazendo aquilo que é burocracia. E eu vinha numa crescente de automatização dessas rotinas aqui que não são advocacia, que são burocráticas. Acontece que a gente agora deu um salto tão gigantesco em termos de tecnologia que eu preciso repensar tudo isso aqui. Entendi. Porque com os agentes de IA, o nível de automatização e de precisão nessa automatização é uma coisa absurda. Eu estou agora procurando me dedicar um pouco mais ao escritório e vejo que toda aquela estrutura que lá atrás eu montei, né, eu estou falando, eu estava mais presente no escritório antes da presidência da Ordem, porque a presidência é uma experiência intensa. Consome. É prazerosa, mas é intensa. E eu então vinha criando uma estrutura nessa linha de separar o que era burocracia daquilo que é advocacia e fiquei muito ausente em razão da presidência. Voltando agora, eu vejo que tudo aquilo que eu criei eu tenho que jogar fora. Então, presidente, essa reformulação, você, na verdade, implantou o pensar digital dentro do seu escritório. Separou o que é advocacia do que é necessária automação. Dá para dar o quê? Eficiência na entrega do produto final para o seu cliente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Muitos hoje rotulam esse pensar digital como TikToker, como modinha, como as pessoas que estão nas mídias, tudo. Concorda com isso? Eu acho que o mundo mudou. Não dá para dizer que... Não dá para continuar praticando o direito ou qualquer outra profissão do jeito que a gente praticava lá atrás. E sobre
a comunicação, né? Você falou sobre TikTok, até lá atrás, quando eu comecei a fazer uma comunicação mais... dá pra falar? Eu lembrei de tanta coisa. Você quer fazer? Se tu rir, eu vou rir. Ora. Uma vez ele fez um... Não sei se tu lembra. Foi. E aquilo nunca ninguém tinha feito nada parecido, né? Assim... 10 mil views em 24 Foi ali que eu apareci, porque até então eu era bastidor. As pessoas não me viam. Quem me via era o Andrei, quem me via era o Elton, eu tava no bastidor. Quando eu fiz aquilo ali, todo mundo, caramba, olha esse cara aí. Ali que eu apareci, que eu surgi. Presidente, pegando esse gancho do que você fez no escritório e reformulou, jogando no lixo, mas eu acho que não é jogar no lixo não, é reformulação mesmo do seu dia a dia do escritório, separando o que é advocacia eminentemente do que é automação, do que é atividade administrativa, atividade do dia a dia de um escritório. Pegando esse gancho do que é essa comunicação hoje em dia do pensar digital. Muitas pessoas rotulam esse tipo de comunicação como aquela pessoa que quer aparecer, com aquela pessoa que está só pensando na mídia, com aquela pessoa que é TikToker, de forma até mesmo pejorativa, que eu não concordo, que acho que hoje é a inclusão digital, a nova forma de comunicação. Como é que você enxerga isso? Porque hoje você é presidente da Ordem, um cara que se comunica muito bem e um cara que faz tá fazendo parte dessa transformação da atividade da advocacia. Como é que você pensa isso? E hoje, inclusive, tenho o privilégio de estar no comitê do Conselho Federal que ajuda na regulação da atividade. Tenho, inclusive, defendido lá, por exemplo, que se possa divulgar o êxito das suas causas, porque eu acho que há relevância nisso. Mas, respondendo à pergunta, eu costumo dizer que a advocacia sobreviverá a essa revolução tecnológica. Muitos advogados não. Por quê? Quem continuar advogando do jeito antigo vai morrer. Ser engolido. Quem reaprender a advogar nessa nova realidade continua. E isso tem implicações no modo como eu me comunico. Certo. Se a pessoa com quem eu quero me conectar, se aquele cidadão que tem o problema jurídico que eu resolvo está no TikTok, eu preciso aprender a usar o TikTok e me comunicar com ele no TikTok. Se a pessoa que tem aquela dor que eu curo como advogado está no Instagram, o Instagram tem uma linguagem própria dele. O algoritmo entrega se eu fizer de uma determinada maneira. Eu preciso aprender isso e me comunicar assim. E aí por aí vai, né? Tem cliente, eu vejo alguns colegas previdenciaristas que me dizem que o seu cliente, em potencial, está no Facebook. O Facebook tem uma lógica muito própria. Diferente Então, e específica. O advogado do futuro, que tem que estar já advogando assim agora, ele precisa entender profundamente quem é a pessoa que ele atende. A partir daí, ele vai ter que montar uma estratégia para que essa pessoa enxergue a advocacia dele como aquela que vai resolver o problema dela, criar uma relação de confiança com essa pessoa a ponto dela confiar a sua vida, patrimônio ou liberdade a esse profissional. E isso passa por comunicação. Eu preciso me comunicar com as ferramentas de hoje. Não tem como mais eu me comunicar com as ferramentas de ontem, porque elas até estão deixando de existir, né? Eu vejo em algumas... Aliás, vejo em algumas não, eu já vivenciei isso aí, né? Eu tenho 44 anos de idade, portanto... Sou mais velho que você, viu? Vivo essa revolução toda desde o começo, ou seja, nasci no mundo analógico e hoje vivo nesse mundo em transição. Antigamente o advogado colocava anúncio nos classificados do jornal. Não mudou, eu uso os canais que o meu tempo coloca à minha disposição para que eu me conecte com as pessoas. Não tem mais classificados de jornal, não tem mais jornal. Eu tenho que usar os canais que estão aí disponíveis. Perfeito, nós somos, eu falei que eu sou mais velho, não muito mais velho que o presidente, um pouco mais velho que o presidente, mas nós somos o tempo ainda dos recortes de publicação, de que a jurisprudência vinha por meio das revistas dos tribunais assinar a revista do tribunal que chegava lá mensalmente. A gente tinha que coletar a jurisprudência do livro ou dessa revista do tribunal. Aquela atividade do estagiário de estruturar a pesquisa acabou. Essa prática do dia a dia da advocacia, do escritório de advocacia, e falando aqui, pegando o gancho da inteligência artificial, da IA generativa, que está evoluindo
O que era novidade semana passada já está ultrapassado hoje e semana que vem já teremos uma nova. Como você enxerga para poder implantar isso no seu escritório para ser mais eficiente? Nós estamos percorrendo o estado com a Escola Superior da Advocacia, levando inteligência artificial com o professor Edson Pontes Pinto e eu levando o Pensar Digital nas subseções, agora vamos chegar a quase todas as subseções, levando esse Inclusive, mote. As que você não está indo estão me ligando e pedindo, viu? Já recebi. Eu já passo logo, fale com o professor Vinícius. Recebi o compromisso, já firmei compromisso de chegar em todas. Essa implantação da IA, essa implantação... Hoje em dia, o advogado está com 2 telas aqui, ele está produzindo de um lado e fazendo a melhoria por meio da IA. Existem outras, como Humanos hoje, que já com o prompt ele já te entrega o produto final pronto. Como é que você enxerga isso? Isso pode, segundo o professor Edson Pontes Pinto, fala assim, alguém perdeu o emprego. Toda vez que ele fala alguma coisa, alguém perdeu o emprego. Você enxerga isso um potencial invasivo na atividade da advocacia? Ou isso pode ser um instrumento de alavancar a esse ativo tão importante que é o tempo hoje na advocacia? A gente precisa entender o que é advocacia. De novo, né? Precisa entender o que é advocacia. Para eu entender o que é advocacia, eu preciso entender qual é o impacto que eu causo na vida das pessoas. É isso que vai definir a minha advocacia. Mas em meio a tudo isso, eu posso dizer com toda segurança que a advocacia passa por escuta. Nós, ao longo do tempo, fomos burocratizando demais a nossa profissão e passamos a achar que advogar era ficar na frente de um computador produzindo peças. Nós passamos a acreditar que advogar era fazer burocracia. Isso não é advogar. Como a turma fala na petição, pasme. Pasme, Isso excelência. não é advogar. Bota tecnologia para fazer isso. Advogar é isso aqui. Advogar é escuta. Advogar é eu ter a disposição de sentar diante do meu cliente e ouvi-lo. Dar atenção à dor dele. Fazer com que ele sinta que aquela dor dele importa para mim e que eu vou usar todos os recursos para que aquela dor dele seja curada. Advogar é estar diante de um magistrado e conectar com o magistrado. Ter a capacidade de fazer o magistrado sentir a dor lá do teu cliente. Perfeito. A gente desaprendeu a se conectar. E eu estou insistindo nisso porque enquanto nós não colocarmos o foco no que interessa, a gente está perdendo tempo. O que é humano é isso. É essa troca de olhar, é essa conexão. Isso que é a advocacia. Todo o resto, eu já tenho tecnologia que me ajuda a desenvolver. E, por exemplo, a história do peticionar usando inteligência artificial, que ainda há uma certa polêmica, né? O mesmo peticionar ou fazer decisão judicial. Eu defendo muito o humano, mas eu não posso negar que essa ferramenta é uma ferramenta interessante. O meu ChatGPT me entende como ninguém. Mais do que muita gente. Tem uns prompts ali que eu mando para ele resolver a minha vida. Ele me dá uns insights super poderosos. O que ele me entrega de texto é meu. É o meu estilo linguístico, é o meu modo de comunicar. Porque eu vou interagindo com ele, ele vai entendendo como eu me comunico, então ele entrega de modo personalizado. Eu estou quebrando esse tabu, porque a tecnologia está tão boa, que ela é capaz de entregar o seu texto do seu modo muito mais fácil do que seria você antes produzindo aquele texto. Para que isso? Para eu poder olhar no seu olho. Para eu poder te ouvir. Para eu poder ir ao fórum, olhar no olho do magistrado, me conectar com ele e fazê-lo sentir a dor que o meu cliente está sentindo, para que ele se sinta bem curando aquela dor, fazendo uma decisão judicial que não é mera burocracia, fazendo uma decisão judicial que não é um número que vai para o CNJ divulgar que a justiça brasileira é eficiente. Para o magistrado sentir que aquela decisão dele toca na vida de alguém e transforma essa vida.
Isso é justiça. É um trabalho árduo fazer isso, né, presidente? No dia a dia do volume, com as cobranças de metas, com as cobranças de índices cada vez mais intensos. Mas voltando aqui, fazendo um recorte, concordo contigo, acho que também essa conexão, essa reformulação da atividade da advocacia, do que é ser advogado, do que é a entrega da advocacia, é algo que está em questionamento, e nós, enquanto jovens há mais tempo na advocacia, queremos construir isso juntos. Falando agora de OAB, você foi lá atrás o secretário-geral que modificou a estrutura da ordem no sentido da digitalização, de otimização do sistema da ordem. Depois, eleito presidente, primeiro mandato e agora no segundo mandato. Como a ordem, e aqui falando no nosso seccional de Rondônia, até mesmo por meio, aí já estou perguntando, por meio da ESA, pode, dentro do próprio sistema ordem, pode se reformular e pode entregar a advocacia a esse novo pensar digital. Como nós, o senhor presidente me delegou a função de diretor-geral da escola, como nós podemos transformar a advocacia para esse novo mote, para essa nova função da nossa atividade. Como fazemos isso? Me dá um insight para eu poder perseguir aí na escola. É exatamente o que você está fazendo. Nessa caminhada, subseção por subseção, despertando nos colegas esse sentimento de que tem um jeito diferente de fazer as coisas e que fazer desse jeito diferente é melhor. Eu tive contato com várias pessoas que participaram do evento aqui em Porto Velho, né, das palestras aqui em Porto Velho, e eu vi uma empolgação, uma animação de fazer já. Olha, já vou fazer assim, vou fazer assado. É isso que a gente precisa contagiar mais e mais colegas a enxergarem um caminho por aí. E é um trabalho de repetição. Então a gente precisa fazer muito isso para que a energia, a força ganhe potência e se desenvolva, né? Uma das coisas que a gente percebe, conversando com os advogados, que cada um tem uma advocacia do seu jeito. Aí não existe uma fórmula mágica. A fórmula que dá certo lá no escritório do Márcio não é a fórmula que vai dar certo no meu. Mas o pensamento universal de reformular a burocracia interna, automatizar tarefas repetitivas, eliminar aqueles excessos, levam sim a esse novo pensar digital. Então, quando se fala em pensar digital, pensa, poxa, temos aqui a inteligência artificial. A inteligência artificial é um instrumento. Você pode, desde a agenda, desde uma análise de dados, uma agenda eletrônica, ou também uma análise de dados, chegar no final do mês, gerar um relatório do seu sistema, o que a gente produziu, o que a gente está falhando, qual que a gente precisa otimizar ao final para poder a gente ter um trabalho mais eficiente e eficaz. Acho que passa basicamente por isso, essa reformulação dentro da ótica da sua advocacia. A OAB, a escola, não tem como chegar para o advogado e falar assim, tá aqui, essa é uma fórmula mágica para você aplicar no seu escritório. Tá aqui, esse sistema é o melhor para o seu escritório. Não existe. Tá aqui, essa inteligência artificial é que você vai aplicar no seu dia a dia. Eu uso uma, você pode usar outra, você pode dispensar outra. Essa construção do olhar dentro do seu escritório para poder dar o resultado final. O que acontece na prática é que eu, às vezes, pego uma tecnologia nova para otimizar a minha rotina, elimino uma burocracia. Só que ao invés de eu usar aquele tempo que eu ganhei para fazer uma atividade que é humana e que só eu posso fazer, eu me dedico a outra burocracia. E o problema está aí. O pensar digital tem no núcleo dele: eu vou colocar a tecnologia para cuidar de burocracia e eu vou me dedicar ao que é humano. Não adianta eu ficar, e isso é desconfortável, então não adianta eu querer ficar na minha zona de conforto. A minha zona de conforto é a burocracia. A minha zona de conforto é não olhar no olho. A minha zona de conforto é não escutar ativamente o outro. Entendi. E eu passo o dia inteiro, então, buscando burocracia. Eu deixo de... peguei o aplicativo lá que cuida da minha agenda.
Aí eu vou fazer uma outra atividade burocrática. Ah, eu resolvi a atividade burocrática. Aí eu vou fazer uma outra atividade burocrática. O pensar digital tem uma finalidade: nós vivermos intensamente a nossa humanidade. E isso, na verdade, é que é difícil, porque a gente vai buscar a zona de conforto. E é difícil porque a gente foi condicionado a vida inteira. A gente vem de uma época em que a industrialização era a tônica. Então a gente foi treinado na escola a sentar horas e horas e horas e a ser condicionado a funcionar como máquina. Nós estamos na vida adulta agora repetindo aquele condicionamento. Fazendo um parênteses, presidente. Nós, enquanto estamos lá na graduação, o que nós somos treinados? A seguir ritos, a seguir procedimentos, a seguir códigos. Repetir conhecimento. Isso. Eu ensino, o aluno decora, ele vem e reproduz, me prova que ele decorou aquilo que eu disse para ele. É uma grande também, puxando o gancho para a área educacional da graduação e pós-graduação, essa reformulação até mesmo do ensino-aprendizagem de um modo bem eficaz. Presidente, vamos lá. Estamos terminando, está passando rápido o tempo aqui. O Ian está nos cobrando ali nos bastidores ali algo concreto, algo prático para o dia a dia da advocacia. Eu trago aqui igual eu falei, o que era novidade semana passada, daqui uma semana pode ser que já seja esdrúxulo. Mas existem mecanismos, instrumentos práticos que podem ajudar a tirar essa burocracia do dia a dia do escritório. Uma simples agenda eletrônica, um aplicativo como o Toque, que mudou o nome, era Dólar. O Toque é um aplicativo que tem um gatinho lá, que é uma agenda simples. Você vai deixar de estar anotando, a sua secretária anotando os prazos, anotando reuniões, anotando compromissos, e você, por um comando de voz, por aquele aplicativo, vai estar vinculado à sua Google Agenda e também vinculado ao WhatsApp, que no WhatsApp você vai conversar com ele, marcando esses compromissos. Este é um instrumento que facilita e te reduz tempo. Outro que eu utilizo muito, mas já na faculdade, que pode ser também implantado no dia a dia da advocacia. Nós temos hoje um Napkin, 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 que ele hoje é uma inteligência artificial que te entrega organogramas e cronogramas. Olha, isso eu não conheço. Esse aí todos por meio de prompt, que você, por exemplo, vai lá apresentar um organograma de um processo do seu cliente que você quer dar uma parte mais visual para o seu cliente entender. Ali você vai conseguir produzir também esse organograma e cronograma. Temos também, e hoje a inteligência artificial que está sendo discutida no momento é Humanos, que muitas pessoas gostam muito do ChatGPT, outros de Gemini, e Humanos vem para reformular e entrega... Tem o Claude também, o tem Claude, o Claude, tem o do Elon Musk, existem vários, e aí vai dar adaptação. E você, presidente, o que você tem de dica prática para entregar a advocacia num mecanismo digital, num pensar digital? Eu vou propor alguns passos antes. Certo. O advogado tem que pegar uma semana da vida dele e ganhar consciência do que é a advocacia para ele. O que eu quero dizer com isso? Desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, você vai anotar. Eu gosto ainda de anotar à mão. Adoro. Para mim funciona muito bem. Mas se você se você gosta do bloquinho de notas do telefone, não tem problema. Anotar o que você faz desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Por quê? Ali você vai ter o registro de como você exerce a advocacia. Nós não temos consciência de como nós exercemos a advocacia. A gente age automaticamente todos os dias. Para eu poder automatizar usando tecnologia, eu preciso primeiro entender a minha rotina. Perfeito. Então, se eu for na onda, na moda, esse aplicativo, vai bagunçar tudo. Entendi. Enquanto eu não ganho consciência de como eu exerço a advocacia, então o primeiro passo é uma semana inteira. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você vai anotar cada uma das atividades que você exerceu. Terminou a semana? Na seguinte você vai analisar. E aí você vai dividir tudo aquilo que só você é capaz de fazer e tudo aquilo que você pode delegar. Na lista de tudo que você pode delegar,
aí você vai passar a eleger prioridades do que você pode automatizar com soluções tecnológicas. Senão, a bagunça só vai aumentar. Se eu não tomo consciência de como eu advogo e eu vou empilhando aplicativos, eu estou gerando mais caos. Presidente, esse teu pensamento vai de encontro, por exemplo, ao que está lá na biografia do Elon Musk, salvo engano, o capítulo 46, que traz justamente o algoritmo do Elon Musk. Você primeiro faz o levantamento do que das suas atividades, depois você percebe o que realmente pode ser automatizado e, por fim, você aplica essa estratégia. E essa estratégia, por que isso é importante? Porque se você for automatizar tudo e você automatizar errado, você vai estar aplicando estrategicamente errado e entregando algo equivocado. Então, essa solução de primeiro aferição do que realmente pode ser mudado, e pode ser delegado e pode ser automatizado, acho que é uma solução bem legal. E goste ou não dele, é incrível. Tem que fazer esse recorte. Ele é uma figura polêmica, né? Sim. Mas gostando dele ou não, é incrível o que ele tem feito de diferente e o impacto que ele tem causado no mundo, né? Eu fazendo também esse registro, assim, tem os que gostam e os que não gostam. Eu tô aqui fazendo a revelação do algoritmo e deixando a questão de gostar e de não gostar para depois. Presidente, muito obrigado por fazer parte aqui desse primeiro episódio do podcast Pensar Digital. Agradeço muito a sua presença, esse seu conteúdo e fico aqui à disposição que a ESA continue aí a promover o Pensar Digital. Tenho certeza que essa ESA que você está fazendo vai fazer muito colega pensar digital. E parabéns pelo podcast. Pessoal, se esse episódio te fez pensar digital, compartilha com alguém.